Oi, Ares! Seja muito bem-vindo ao Arcano 15. Eu sou Amanda e trago para você a leitura do seu signo para o mês de outubro. Lembrando que essa leitura é geral, então nem tudo vai ressoar com a sua energia. Mas caso você queira uma consulta particular, a minha agenda está aberta e as informações estão disponíveis aqui no vídeo e nas informações do canal. Você também pode assistir os outros vídeos dos signos que você tem forte no seu mapa astral. E caso essa leitura não ressoe agora para você, eu te convido a retornar aqui daqui uns dias, daqui umas semanas, porque vivendo as situações, as energias são muito mais fáceis de serem identificadas. Não se esqueça, claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E bora lá que a gente começa com o baralho cigano para entender melhor esse seu mês. Bom, Ares, vamos lá, jogo completo, e a gente começa com a carta da Torre. A carta da Torre traz uma conotação aqui para mim que talvez a gente esteja falando de algum lugar específico, de alguma situação que talvez você tenha ficado um pouco mais isolado, ou de alguma empresa, você isolado um pouquinho mais em casa, você passando por um período mais introspectivo, tá? Mas aqui traz uma sensação que para alguns vocês passaram por algum momento, às vezes um pouco complicado, dentro do trabalho, aqui, e essa situação faz com que você, de certa forma, amadureça na dificuldade, e aí a sua atitude começa a ser um pouquinho mais diferente, ou que você esteja mais preparado para lidar com certas coisas um pouquinho mais complicadas, né? Aqui a gente vê a Torre, junto com a carta dos lírios, né? A Torre trazendo essa sensação de amadurecimento através de uma certa dificuldade, mas que isso se torna talvez um pouco de comemoração. Eu comemoro porque hoje eu enxergo de uma certa forma. Eu comemoro porque eu vivi e talvez tenha sido difícil, mas agora eu enxergo e eu consigo lidar de uma forma melhor, tá? Aqui alguns passaram por situações complicadas no trabalho, tiveram que absorver e passar por uma certa situação desconfortável, mas é como se você de certa forma comemorasse porque talvez você saiu disso. Às vezes foi confirmado sem você precisar fazer muita coisa, e a verdade apareceu aí para você. Para quem estava tentando te passar a perna, eu sinto que você passa por um processo de maturação e ao mesmo tempo se torna uma pessoa diferente, preparada para outras coisas, absorvendo mais informações. Aqui eu vejo um ariano que veio de uma fase um pouco mais conturbada, mas que hoje tá mais casca grossa de agora eu sei lidar com isso, agora eu sei lidar com essa situação, agora eu tô entendendo todo esse fluxo. E aí a gente segue aqui com a carta da árvore, junto com a carta do navio. Essas duas cartas traz uma questão aqui para mim de oportunidades para você aí nesse mês de outubro, um pouco relacionadas a um processo. Então é como se você tivesse que talvez para crescer, confiar em certas situações, confiar na instabilidade, confiar num crescimento que tá meio instável, sabe? Por exemplo, eu começo a plantar minha sementinha em algo que ainda vai demorar para eu plantar. Sabe aquela árvore que dá uma vez no ano e você planta? Então aqui tem um pouquinho dessa situação. Eu vejo você vindo de uma fase às vezes um pouco complicada e conturbada, mas entendendo melhor, muito mais lúcido nesse mês de outubro sobre certas situações do passado, oportunidades de crescimento, oportunidades de novas situações e bem concretas para você, mas que tem a ver a algum processo longo, algo que realmente você precisa dar uma atenção maior. Alguns tendo oportunidades profissionais em outros locais, né, viajando,
mudando de local, alguns arianos até mudando de casa. Eu sinto uma sensação de o crescimento tá na mudança, a situação de mudar e progredir estar na mudança, tá? Existe uma instabilidade, a procura da estabilidade aqui no mês de outubro. Existe a necessidade da mudança e existe realmente você procurando isso, às vezes até com muita coragem, tá? Para alguns arianos pode vir sim um relacionamento aí que começa a florescer para você, novas oportunidades, mas aqui eu sinto que há um crescimento às vezes até pessoal, tá? Algo que vem para ser construído, mas que tem um processo aí para viver, tem um processo para acontecer e tem mudanças bem significativas internas e externas na sua vida. Então se prepara aí para outubro. Seguindo aqui, a gente vem com a carta das nuvens, que vem muito uma conotação de não sei o que está acontecendo, tá meio nevoado, o que tá rolando, junto com a carta dos ratos. Alguns arianos não tendo consciência de algum tipo de estado de saúde. Então, para você que talvez esteja sentindo alguma coisa, observando certas situações, eu tô fadigada, eu tô cansada, eu tô tossindo há não sei quanto tempo, procura um médico, vai fazer um check-up geral, aqui é extremamente importante. A carta das nuvens é como se algo nocivo para você estivesse escondido. Você talvez recebendo a informação de alguém assim na sua família, ou você descobrindo algo aí que tá te deixando um pouco mais debilitado, tá? Toma muito cuidado. Aqui a gente também pode falar sobre algum tipo de prejuízo que talvez você não esteja enxergando. Cuidado com assaltos, cuidado com sobrecarga, cuidado em fazer coisas que você não aguenta, cuidado em pegar uma carga maior do que você consegue. Faça suas tarefas, faça suas demandas, mas é muito importante você entender e reconhecer que existe um limite para todo mundo, sabe? E esse é o seu limite, tá, Áries? Seguindo aqui, a gente vem com a carta do urso, junto com a carta das montanhas. Aqui pede um pouquinho mais de atenção para você. O ariano precisando ficar mais atento e preparado para certas dificuldades. Não é um mês definitivamente para relaxar. Eu vejo que você vem de processos complicados e você vai agora para outubro passando por umas mudanças. Sabe, umas coisas meio loucas, nossa, minha vida tá mudando, tá mexendo, só que ao mesmo tempo é como se você tivesse muito alerta nesse mês de outubro. Eu sinto você bem esperto, lidando com certas situações complicadas, lidando com certas situações que você precisa realmente resolver. E aqui de novo mostra para você esse mês de outubro, você muito atento para proteger certas coisas da sua vida. Aqui, talvez, alguns que têm relacionamento pode dar uma sensação de brigas muito repentinas, você ou a outra pessoa um pouquinho ciumentinho demais, você descobrindo alguma coisa e aí isso trazendo uma certa dificuldade. Eu vejo você atento demais e protegendo demais alguma coisa na sua vida, porque você vê uma certa dificuldade ali no horizonte, tá? Então aqui, de maneira geral, eu vejo o ariano mais maduro, comemorando livramentos da vida em outubro. Eu vejo o ariano em crescimento, em mudanças, em desenvolvimento, em satisfação pelo futuro, mas eu vejo o ariano lidando com muitas coisas ainda que estão à volta. Eu sinto que o ariano... O Áries é um signo muito invejado, e isso é verdade, porque o ariano ele é muito corajoso, ele é muito autêntico, ele vai lá e faz, ele agarra, ele cresce, ele acontece. E isso incomoda muitas das pessoas, falando que, não, é muito espalhafatoso, não, que não sei o que, não. Mas, cara, será mesmo? Ou será que a pessoa queria ser assim e ela não consegue? Eu vejo você sempre saindo e desenvolvendo bem dos problemas e as pessoas assim, mas também que não sei o quê. Então, eu sinto uma energia, eu sinto muita inveja, Áries, eu sinto muita inveja. Tampa o umbigo, tá? Pelo amor de Deus.
E essa inveja vem muito, tipo, porque você é bom, porque você tem sagacidade, porque você realmente tem um desenvolvimento muito especial. E nem todo mundo é assim. Então, por isso que tem essa questão aqui que você precisa cuidar de você. Tudo isso aqui você vai superar. Tudo isso aqui vai ser superável. Mas aqui eu acho que você precisa se concentrar muito em você, no que você deseja, no que você precisa e no que você precisa resolver para você e para a sua vida. Cuida da saúde e fica atento. E assim, tem alguém na sua vida que não tá te fazendo bem, que só tá te trazendo prejuízo? Beijo, tchau. E essa leitura aqui. Bom, Áries, bora pro tarô, né? Que a gente precisa entender melhor essa situação. Eu também vou abrir um jogo completo pra gente falar um pouquinho mais sobre esse mês e dar uma luz nesse fim do túnel. No seu momento atual, veio uma carta para Áries que fazia tempo que não vinha, que é a carta da Lua, junto com o 3 de ouros. Aqui traz uma conotação e uma questão aqui para você, que talvez alguns arianos estejam em processo de contratação, processo de conversa, processo de negociação, um processo de desenvolvimento que envolve outras pessoas, que envolve dinheiro, que envolve trabalho, que envolve estabilidade. Então aqui eu vejo o ariano bem comunicativo, um ariano fazendo muitas ligações, né, com outras pessoas, negociações. Mas a carta da Lua, ela traz uma sensação de que talvez você não esteja enxergando um todo e que talvez você também esteja envolvido muito com as suas expectativas, com o que você espera, com o que você acredita que aquilo vai acontecer e aquilo que você deseja que aconteça através daquilo que já está acontecendo. Então, aqui eu posso falar de um ariano, que aqui a gente pode falar de negociação imobiliária, mudança de casa, venda e compra de casa, por exemplo. Isso tá bem forte para mim. Tem alguns arianos fazendo negociação residencial, ou até empresarial, mas que tem a ver com mudança, com corretor, essas coisas. Alguns arianos fazendo contratações e movimentações profissionais. Então, aquilo que tem a ver com novos projetos, uma nova empresa, saída de uma empresa, promoção de uma empresa, essa movimentação material aqui para você, que esteja te trazendo um certo pensamento de, nossa, só como que vai ser, o que vai acontecer comigo, como que vai ser esse processo, nananana. Mas, ao mesmo tempo, é como se estivesse coisas que não estão tão concretas assim. Talvez você esteja enxergando de uma forma muito concreta, talvez você ache que aquilo realmente vai levar, mas ou alguns estão querendo usar a sua expertise ali para reunião, para aquele momento, mas não necessariamente te trazendo aquilo, o projeto para você, ou realmente nem sempre... não necessariamente aquilo vai rolar ok, entende? Então, às vezes pode ter alguém aqui tentando te enganar ou não tentando te enganar, mas tem coisas omitidas aqui para você. Para outros arianos, existem coisas que estão rolando, movimentações que estão rolando, mas você é muito concentrado com a sua própria percepção de coisas, muito observando as coisas dentro da sua percepção, dentro da sua situação, dentro daquilo que você espera e das suas expectativas, e talvez você fique muito preso idealizando isso. E não exatamente da forma que está acontecendo. Eu vejo a mente do ariano, né, os pensamentos, a intuição, essa parte sentimental muito envolvida relacionado a algo que é material, que é estável, que é sólido aqui para você. Existe movimentação, a carta de número 3 de novo aqui, que a gente pode falar lá do baralho cigano, que veio a carta do navio, mas eu vejo realmente
mudanças e programações acontecendo na sua vida, mas a carta da lua traz um pouco de nebulosidade, então um pouco de cuidado durante esse processo, um pouco de cuidado em assinar documentos, um pouco de cuidado em confiar, ou um pouco de cuidado às vezes com a sua percepção, com a sua intenção. Às vezes você está trazendo algo muito lúdico para alguma coisa que já está acontecendo, tá? Então tem alguma coisinha aqui que talvez não seja da forma que você acredita que vai ser, ou da forma que as pessoas estão te prometendo que seja. Toma um pouquinho de cuidado aqui. E para entender um pouquinho mais, a gente vai para o seu passado recente. Passado recente, confusão, hein? 5 de paus e 3 de espadas. 3 de novo aqui para você. Essas duas cartas trazem uma sensação de um passado com muita discussão e decepção. Aqui a gente pode falar de um fim de um relacionamento, aqui a gente pode falar sobre um fim emocional e uma decepção emocional muito grande aqui para você na sua vida. Aqui a gente pode falar sobre algo que você tenha descoberto no seu passado recente, alguma coisa relacionada aos seus sentimentos, ao relacionamento amoroso que gerou muitas dúvidas, que gerou muitas brigas e discussões, tá? Então aqui eu vejo às vezes um fim de ciclo muito tortuoso para você, Áries, no seu passado recente. Realmente, igual apareceu no baralho cigano, muita coisa complicada no seu passado recente. Muita coisa que você passou, muita coisa que foi ultrapassando aí na sua vida, que foi acontecendo aí na sua vida, que você, tipo, chega agora nesse seu momento atual, meio tipo, gente, eu quero continuar, mas eu tô meio, sabe, tem um pouquinho dessa sensação. O 5 de paus, junto com o 3 de espadas, não necessariamente é que a gente está falando da vida amorosa. Eu vejo talvez algum tipo de complicação na sua vida profissional. No trabalho, falando mal de você, discussões sobre você, discussões no trabalho, alguma briga, alguma coisa relacionada a isso, que pode ter gerado uma demissão, uma finalização de contrato. Eu vejo realmente você decepcionado, você lidando com confusão, você lidando com pessoas que querem confusão, mas ao mesmo tempo o seu sentimental e o seu pensamento tá tipo, não queria estar vivendo isso, tô decepcionado, tô triste. Não é emocional de às vezes de chorar, é emocional de... é um pensamento de decepção. É como se você falasse assim, cara, que confusão, eu nem quero estar aqui. É como se você quisesse fugir de toda essa situação, tá? Às vezes no seu trabalho, eu vejo que para alguns arianos teve alguma confusão, alguma discussão, uma distorção de algo, alguma coisa que não rolou e não caiu bem, te decepcionou. E no seu presente, eu vejo tendo mais conversas mais maduras, mais sólidas, mais complicadas, mas a carta da lua já ali sempre na desconfiança, sempre pensando que tem algo ali, tá? Então existe realmente uma influência do passado no seu momento presente, tá? Existe algo que talvez você queira realmente ter certeza, como se você tivesse desconfiado e ressabiado por coisas que vieram aí do seu passado, tá? Discussões, decepções, muita confusão, muita traição, assim, sabe uma coisa que você fala assim, eu não fiz nada pra ninguém, aconteceu tudo isso? Por que está acontecendo comigo? Mas aí você finaliza algo assim na sua vida e fala, vou seguir em frente, vou procurar algo mais sólido, vou procurar alguma coisa. Mas mesmo assim é como se você, tendo um papo sério, tendo um papo cabeça, tendo oportunidades, vendo as portas abertas, você talvez ainda esteja um pouco tipo perdido relacionado à sua intuição e à certeza que as coisas vão dar certo, tá? Então, tem um pouquinho disso. E agora a gente vai para o seu futuro próximo. Veio com o 7 de copas, junto com o 2 de copas. Duas cartas falando sobre emoção, sobre as influências das águas aqui para você, do elemento água. Aqui eu vejo nitidamente muitas possibilidades na sua vida, uma parceria muito linda, alguns arianos entrando em um relacionamento amoroso aí para quem tá solteiro. Para quem não está solteiro, uma fase muito de parceria, muito gostosa. E o 7 de copas vem com uma coisa de tipo...
Talvez você venha de um processo meio perdido, né, Áries? Não gostei do que eu tô vivendo, agora eu vou viver algo legal, mas não sei, posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Tem ariano muito confuso profissionalmente, muito incerto, com muitas dúvidas. E o 7 de copas vem com uma sensação de que você tem 1 bilhão de possibilidades, que as portas vão se abrir de uma vez só, mas que você não vai poder escolher todas. Você vai precisar escolher uma, e vai ser uma escolha bem importante. E uma delas tem uma parceria maravilhosa para você, tá? Existe algo aí bem poderoso que talvez flua bem, de uma forma bem satisfatória, de uma forma bem tranquila. Eu vejo que talvez seja uma parceria de homem e mulher, tá? Uma figura masculina, uma figura feminina, trazendo uma sensação bem poderosa. Pode ser dois arianos, um ariano e um leonino. Tem uma coisa bem forte aqui de parceria, de satisfação emocional. 7 de copas, aqui eu vejo você muito confuso, pensando, tá bom, eu tenho tudo isso que eu quero fazer, mas o que realmente eu faço? Então é um momento de pensar, decidir que talvez emocionalmente você queira tudo, mas a vida tá te falando que você só vai conseguir um. E esse tem a ver com uma parceria. Procure parcerias sólidas, procure pessoas que querem a mesma coisa que você, procurem pessoas espertas e bem energéticas. Por isso que eu acho que é signo de fogo também, tá? Aqui o 7 de copas também vem com uma sensação de o momento de você olhar para tudo aquilo que você tem capacidade de fazer, mas o momento de você ter a expertise de entender aquilo que você deseja fazer. E outra coisa, eu escolhi, eu peguei aquela copa, eu decidi que eu vou para um caminho, eu vou até o final. Entendeu? É abrir aquela porta, entrar naquela porta, fechar uma parceria e vai. Tem algo muito promissor para você no seu futuro próximo que vai te satisfazer emocionalmente, algo duradouro, que duas pessoas querem muito, muita conquista, muita satisfação, muito movimento e muita parceria. Você viveu decepção, não foi fácil, você desconfiou, você tá num momento muito desconfiado. Eu sinto o ariano muito desconfiado. Mesmo olhando para as possibilidades, você tá tipo assim, gente, o que tá acontecendo na minha vida? Mas o futuro vai te mostrar que você é capaz de tanta coisa e que você tem tanta energia para conquistar tudo aquilo que você deseja e tudo aquilo que você colocar a sua energia. E aí agora a gente vai para uma dificuldade, talvez que você tenha nesse mês de outubro, 8 de paus e a carta do eremita. 8 de paus, aqui a gente já fala de muita movimentação. Junto com o eremita, são cartas que ficam um pouquinho contraditórias. Por quê? Aqui eu vejo que talvez nesse mês de outubro apareçam muitas possibilidades de muitas experiências. Só que ao mesmo tempo é como se o ariano ele estivesse tentando se encontrar nele mesmo. O que eu quero, quem eu sou, quem são as pessoas que eu quero do meu lado, que relacionamento que eu quero para minha vida, que profissão eu quero para minha vida, que vida financeira eu quero para mim. Então existem tantas dúvidas para você que é como se você estivesse tentando se encontrar. Você sabe que você vai trilhar um caminho, você sabe que aquilo que você deseja você vai conquistar, mas ao mesmo tempo você está num processo de se encontrar. Só que nesse processo de se encontrar é como se existisse muita movimentação nesse mês de outubro. Então se prepare para muita proposta. Ah, eu quero tanto isso, estou caminhando para isso. Oi, você quer fazer isso? Oi, você quer trabalhar disso? Oi, que não sei o quê. Oi, nananã. Ou, por exemplo, tô decepcionado com a amizade. Tô dando uma afastada, tô revendo, aí toda hora os amigos vão lá, te incluem em alguma coisa. Então aqui é como se você tivesse a dificuldade de entender mesmo o seu objetivo, porque a demanda do dia a dia, as coisas que estão acontecendo, o fluxo que está acontecendo é muito assim. Vamos, é agora, faz, acontece, vai, flui, nananã, nananã. Então tem um pouquinho dessa sensação de você ter uma dificuldade de realmente ter a certeza daquilo que você está fazendo, porque às vezes você só está fazendo assim pela movimentação do fluxo e dos acontecimentos, sabe? E aí agora a gente vai para o seu conselho. O seu conselho, ele veio com o 4 de ouros e a carta da temperança.
Essas duas cartas aqui falam muito, 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 muito. O seu conselho para o mês de outubro aqui é muito sobre você entender que você tem a responsabilidade das escolhas e que você precisa ser um pouquinho menos impulsivo. O ariano tem muito essa coisa da impulsão, né? Mas aqui tá pedindo um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de pensar e entender o momento certo das coisas. A carta da temperança perde um pouquinho mais de equilíbrio emocional, um pouco mais de equilíbrio relacionado às suas tarefas, porque você precisa pensar. É um momento e é um mês que você precisa pensar e avaliar os seus caminhos, pensar e avaliar aquilo que você deseja para a sua vida. O 4 de ouros é uma carta de apego. Então tenha mais apego àquelas coisas que você já construiu, aquelas coisas que você deseja, aquelas coisas que você já tem. E tenha equilíbrio para entender o momento de soltar. É uma carta que procura estabilidade. Procure a estabilidade, pensa na sua longevidade, como que você vai construir, o que você vai fazer. Respira, pensa, avalia. Não crie mais caos onde está o caos, ó. Beleza, eu tenho isso? Essas são as minhas possibilidades, é isso que eu desejo fazer, o que eu me sinto confortável. O seu conselho é bem forte relacionado a você procurar um equilíbrio dentro de você, para que você consiga ponderar as possibilidades e para que você consiga andar através de uma estabilidade. Procure equilíbrio e estabilidade, procure segurança, procure longevidade nas suas atitudes. E esse é o seu conselho para outubro. Bom, Áries, essa foi a sua leitura para o mês de outubro. Eu espero muito que você tenha gostado e aproveitado as orientações das cartas. Não se esqueça, é claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E lembrando que a minha agenda está aberta para consultas e eu ficarei muito feliz em te ajudar com uma super especial. Eu também desejo que o universo te entregue tudo aquilo que é seu por merecimento. Um beijo para você. Tchau!